O jogo das escolhas na adolescência, juventude e na fase adulta. Parte 1. Interessante. Já que nos propusemos a refletir sobre o jogo das escolhas, devemos analisar a avaliação das nossas escolhas com base nos diversos períodos de tempo que a vida nos proporciona e categoriza as etapas da nossa existência, sendo nomeadamente a adolescência, a juventude e a fase adulta. E quando nos tornamos idosos? Quanto à fase em que nós, humanos, nos tornamos idosos, iremos refletir oportunamente. Nesta reflexão, também excluímos a fase da infância propriamente dita por questões éticas. Mas reconhecemos que, pelo mundo, infelizmente, ainda existem crianças que têm de fazer escolhas de vida desprovidos da assistência dos encarregados de educação. Retomemos a questão cerne da nossa reflexão, analisando genericamente a avaliação das escolhas no período da adolescência. A razão básica, mas também genérica, pela qual muitas pessoas cometem tantos erros nas escolhas durante a fase da adolescência deve-se à falta de disciplina e obediência quanto à necessidade de saber ouvir e saber cumprir com as orientações que lhes são dispostas pelos seus encarregados de educação. Na ausência de encarregados de educação, o adolescente inteligente deve-se subsidiar da orientação garantida pelas fontes de conhecimento formais. Neste particular, o destaque vai para a escola, para os livros, para as instituições que participam na formação do caráter e da personalidade dos adolescentes. Estas instituições devem ser a bússola que deve servir de orientação para ajudar o adolescente a fazer a boa escolha de vida. Seguir ou imitar a vida das figuras públicas nem sempre é o melhor para os adolescentes, considerando que a grande maioria das figuras públicas tem um espaço público como meio de promoção das suas realizações, ou seja, tem no espaço público o meio para exibir as suas conquistas. E como sabemos, a vida não é apenas feita de sucessos. Infelizmente, muitos adolescentes, devido à má preparação social, devido ao déficit na educação, são facilmente influenciados pelos milhares de exemplos dos falsos episódios da vida boa e da felicidade fácil, que são projetados diariamente no mundo do espetáculo do dia a dia. Exemplo, analisemos a seguinte situação. É no período da adolescência que geralmente são forjadas as expectativas do que se pretende vir a ser na juventude. Imagina que um adolescente tem como perspectiva vir a ser músico. A boa escolha para fortalecer as suas probabilidades implica o estudo da música, implica a prática musical, entre outros processos a que deve se submeter para adquirir melhor capacidade e competências e vir a ter uma boa performance no desempenho da futura profissão. Quando alguém tenta reverter este procedimento, geralmente os resultados são diferentes. Talvez tenha algumas valências para a música, sem grandes preparos, mas é preciso terem atenção que estas valências são apenas a causa. Para atingir o sucesso que é o efeito, apenas ter o dom e alcançar alguns resultados modestos não é propriamente o fim de uma boa escolha de vida. As decisões que cada um toma na vida fazem parte de um jogo de escolhas de vida, que na maioria das vezes, a avaliação das escolhas, se foram boas ou más, só são possíveis a médio ou a longo prazo. Portanto, na fase da adolescência, as boas escolhas vão depender incondicionalmente da disciplina e da obediência que se deve ser cultivada na personalidade do adolescente. O livro Quais são as suas escolhas de vida? Aborda este tema com mais profundidade. Por isso, sugerimos que o leia.
Lembra-te que uma leitura, mais conhecimento.